bonito que está filmando. Saiu? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Uma palavra simples aos nossos corações. Glória a Deus, né? Qual é o tema do mês? Qual é o tema do mês? Está fraco. Qual é o tema do mês? Você crê que você vai colher? Crê? Plantou? Então vai. Plantou, vai colher. Lucas capítulo de número 5, versículo 1 diz assim: quem encontrou então, glória a Deus, bem gostoso para Jesus, vai estremecer mesmo. Diz assim, versículo 1: e aconteceu que, quando a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava em pé junto à praia do lago de Genezaré, e viu dois barcos que estavam junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então ele, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai vossas redes para pescar. E responderam Simão, disse-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E havendo feito assim, que está escrito aí? Colheram uma grande quantidade de peixes, de tal modo que as redes se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los. E chegaram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase naufragaram. E Simão Pedro, ao ver isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderava dele e de todos que estavam com ele, por causa da grande colheita de peixes que haviam feito. Só até aí. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Guerreiro, vem cá orar por mim. Senhor, tuas mãos. Pai, queremos, Pai, te agradecer por mais essa noite, tudo aquilo que o Senhor já tem feito e realizado, Pai. Senhor Deus, em cada louvor, na abertura, Pai, o Senhor já tem falado, já tem, nosso coração já está aberto, Senhor Deus, o Senhor já tem falado a tua palavra, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor ministrou no coração do teu servo, Senhor Jesus, que vem ser semeado no coração da tua igreja, como em boa terra, Senhor Deus, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua voz e receber o maná que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, no dia de hoje, porque nós já tomamos posse, Senhor Jesus, desse tempo, dessa colheita que virá sobre nós, Pai. Meu Deus, o teu filho, Pai, veio somente como um canal. Usa, Senhor Jesus, protege, Pai, guarda, Senhor Jesus. Que anjos do Senhor, Pai, estejam, Pai, ao redor dele nessa noite, que a tua igreja, Senhor Deus, esteja com a mente, com o coração aberto, Senhor Jesus. Eles aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Nós abençoamos o teu filho, Pai, declaramos a vitória do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Amados, nós estamos falando sobre colheita, né? E esse texto aqui, ele vai falar sobre colheita. Deus aqui, ele tem um ensino para nós nessa noite. Quando nós guardamos a palavra do Senhor e aplicamos a palavra do Senhor, é impossível nós não sermos abençoados. Nós só não somos abençoados porque nós não praticamos a palavra do Senhor. Mas quando nós ouvimos, guardamos, obedecemos e praticamos, é impossível eu não colher aquilo que eu plantei. É impossível a bênção não me alcançar. Fato é que existe um tempo entre o plantio e a colheita. Existe um tempo. E a palavra que a irmã Maria Borges ela trouxe aqui semana passada foi uma palavra muito abençoada.
que destaca e abre a nossa visão sobre a colheita, porque muitos acham que colher é igual o Nero, né, que fica sentadinho, aí todo mundo vem servindo com ovinha na boca. Irmãos, a colheita tem que trabalhar, você tem que servir, você tem que buscar, você tem que trabalhar para colher. A nossa colheita também é assim, né? E esse texto aqui é um texto muito conhecido, que vai falar sobre a pesca do lago de Genezaré, ou o mar de Genezaré, que na verdade é um lago. A minha tradução aqui já está lago, mas João 20 também, a narrativa de João acontece lá no mar de Genezaré, a qual os peixes estão lá porque é um lago. E o milagre não havia acontecido porque eles não estavam obedecendo a palavra do Senhor. E nós vemos aqui nesse contexto de Lucas 5, no verso 1 vai dizer assim: e aconteceu que quando a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava em pé junto à praia do lago de Genezaré. Então aqui tem algo muito profundo e muito refletivo para nós como igreja. Refletivo é forte, né? Refletivo é algo que reflete. Nós precisamos refletir, né? Então reflita aí dentro do seu coração e deixe essa luz brilhar para que fique refletivo, né? Nós podemos reflita aí. 2 tipos de multidões. Repita comigo: 2 tipos de multidões. 2 tipos. Aqui, essa multidão é uma multidão que Deus ele ama. É uma multidão que Deus ele espera, que ele deseja, que ele tem expectativa de aguardar e ser aguardado. Essa multidão aqui era uma multidão que apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Diferente da multidão daquela mulher do fluxo de sangue, que se aproxima de Jesus e que apertava Jesus para receber um milagre, porque Jesus estava realizando milagres. Porque onde Jesus está, o sobrenatural acontece. E onde o sobrenatural acontece, pessoas, elas buscam esse milagre, elas buscam esse algo para preencher o teu coração. É errado? Não, não é errado. Mas quando eu entendo o propósito de Deus, eu vou no propósito certo. Eu não vou no interesse, eu não vou buscar Jesus, eu vou buscar o Cristo. Aqui a multidão, o texto vai dizer que essa multidão apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Sabe o que Jesus quer de nós nessa noite? Nós como igreja, que nós venhamos, irmã Vânia, com aquela sede, já saímos de casa, puxa, hoje tem culto, eu vou buscar a palavra, eu vou me alimentar da palavra, eu necessito dessa palavra para a minha vida. Agora tem pessoas que saem no foco errado. Eu vou buscar, hoje é dia do meu milagre, hoje é dia da minha bênção. Não que seja errado a bênção, você desejar a bênção, mas coloque na ordem certa. Jesus, ele tem que ser a minha primícia. Jesus, ele tem que ser o meu Cristo, não somente o meu Jesus. Ele deseja ser o Cristo da igreja. Ele deseja que você o priorize. Ele deseja que você coloque ele no lugar certo na sua vida, no lugar de honra na sua vida, na primazia da sua vida, na primazia do teu coração. Esqueça as coisas seculares. Isso aqui é secular, é secundário, vem depois. Mas a igreja, ela tem invertido a ordem. Qual multidão você está? Jesus deseja que eu e você sejamos da multidão que aperte para ouvir a sua palavra, porque é a palavra de Deus, queridos, é a palavra de Deus que nos mantém em pé, é a palavra do Senhor que nos sustenta, é a palavra do Senhor. Já viu a pessoa falar assim? Eu já disse isso várias vezes na oração: Senhor, não tenho força, me ajuda. Queridos, Ele não vai te dar a força do céu, Ele não vai falar para você tomar nesse carro. Ele vai falar: busca a minha palavra, busca a minha palavra, a palavra do céu, a palavra do Senhor. Quando você está se alimentando, você está esforçando para buscar a palavra, e a palavra ela vem no seu coração, ela te fortalece. Então não peça na oração, busque o Senhor. Pastor, mas eu não tenho força. Mateus ele diz que o reino dos céus é conquistado a força ou pelo esforço daqueles que se apoderam dele. Eu e você precisamos se apoderar. Eu e você precisamos, mesmo na nossa pequenez ou na nossa pequena força, buscar ao Senhor. E quando nós buscamos o Senhor na nossa pequena força, a palavra de Deus ela vem, e vai nos alimentando. E você não vê.
porque ela é uma semente, o semeador está aqui, o Espírito Santo está aqui, só semeando a palavra, primeiro para mim e para você, porque a palavra aqui é para mim também, preciso dela, necessito dela, e eu quero estar na multidão que veio e aperta Jesus para ouvir a sua palavra. Nossa, glória, eu falei tão empolgado. O semeador está aqui semeando, e a semente você não vê. Você não vê, é por isso que muitos se frustram, porque oram, buscam, e estão naquele momento de angústia, clamando, buscando, precisando sentir a presença de Deus, e você não vai sentir, porque a semente você não vê, ela foi semeada dentro do seu coração, e a semente, para ela estourar e nascer, ela tem que morrer. Você não vê, é interno, é aqui dentro. E aí quando você olha para você, você fala, mas está vendo, eu busquei, eu li, mas eu estou da mesma maneira. Você não está da mesma maneira, a semente entrou. Mas qual é a condição do teu coração para receber essa semente? Se você está no grupo da multidão que aperta pelo milagre, querido, seu coração está duro, ele está espinhoso, e a semente caiu à beira do caminho, não é a terra boa. Mas se você é da multidão que espera e que aperta Jesus e sabe que a semente entrou no teu coração e vai germinar, querido, você pode ter certeza que a sua vitória vai vir, que a sua bênção vai vir, que o espaço do seu coração vai ser preenchido. Então ele vai dizer, e aconteceu que quando a multidão apertava para ouvir a sua palavra, e isso é muito fantástico, porque a semente ela não vai voltar vazia. Romanos 10, 17, Paulo ele fala para a igreja, a fé vem pelo, e o ouvir pela. Então fé é obediência, fé é fidelidade naquilo que eu não vejo, naquilo que eu li, mas eu acredito, então eu sou fiel naquilo que eu estou lendo, eu obedeço aquilo que eu estou lendo, porque a Bíblia, como minha regra de fé, é minha bússola espiritual, que vai me conduzir aqui nessa terra, que vai me fortalecer naquilo que eu não vejo, é a lâmpada para os meus pés, que me direciona no escuro, e lâmpada para os pés, fala de candeia, e candeia ela ilumina um passo, você não enxerga lá na frente, você não está vendo nada, mas a luz que é Cristo que está em você, a semente que você ouviu, que você guardou no teu coração, ela te protege, ela te guarda, ela te livra dos laços do inimigo, ela te livra do laço do passarinheiro, ela quebra as ciladas do inimigo contra a tua vida, ela te livra da morte, ela te livra das ciladas, ela livra de tudo aquilo que o inimigo ele prepara para te derrubar. Por isso que é fundamental eu estar na multidão que aperta Jesus para ouvir a sua palavra. A palavra é minha prioridade, a palavra é minha primícia, o Senhor Jesus é minha primícia, Ele é o meu primeiro, Ele tem que ser o meu primeiro, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou vivendo, Ele é o meu primeiro, porque se eu recebo a palavra de Deus, uma semente, a semente boa, o semeador não desperdiça a semente, a semente boa ela vai produzir, e o Senhor também vai colher através da sua vida, e isso é fantástico demais. Você já parou para pensar? O Deus, o Eterno, o Criador, que é o poder, olhar para mim e para você que somos tão pequenos, e Ele escolheu você como uma terra para lançar uma semente, porque você vai ser um canal de colheita para Ele. Você vai ser um canal de bênção e de colheita para vidas. Por isso que você está, o primeiro mandamento, o segundo mandamento está ligado no primeiro. Ou o primeiro, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás a este Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele não fala para você amar você como ao próximo, Ele fala para você amar ao próximo como a você mesmo. Porque se você guardar a semente do céu, a semente do céu que encaixa e cai numa terra boa, vai produzir. E aquilo que você produz não é para você, é para o seu próximo, é para o seu irmão. Querido, isso é fantástico demais. E ao mesmo tempo que é simples, Pires, é um paradoxo isso. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que é simples, tem pessoas que não entenderam e não praticam isso. Meu Deus do céu, amados, se nós praticarmos isso, se nós compreendermos isso, nós vamos viver o Evangelho, e você vai viver uma grande colheita, porque quando você produz para o próximo, vai voltar para você como bênção. É impossível você não ser abençoado, porque você está cumprindo o primeiro e o segundo mandamento.
Aleluia. Que grupo você está? Qual multidão você está? O que aperta pela palavra ou o que aperta pelo que Deus pode fazer? Amados, muda de grupo. Você está no grupo errado. Hoje é noite de você mudar de grupo. Versículo 2: e viu 2 barcos, repita comigo, 2 barcos, que estavam junto à praia do lago, mas os pescadores, descido deles, estavam lavando as redes. Então, vamos primeiro nos 2 barcos. Por que Lucas ele narra 2 barcos? Porque haviam 2 barcos, é óbvio. Mas ele poderia não citar o número de barcos. A narrativa vai acontecer. Ele poderia continuar lá na frente, não citando os barcos, e dizer que Jesus, subindo no barco, tirando da terra, ensinou a multidão. Mas ele cita 2 barcos. Agora, detalhe: Jesus, repita comigo, viu 2 barcos. Repita mais uma vez: viu 2 barcos. Sabe por que Jesus vê 2 barcos? Porque ele vê 2 tipos de igreja aqui, 2 tipos de pessoas. De igreja não, porque a igreja verdadeira é uma só. Mas Jesus ele vê 2 tipos de pessoas aqui nesses barcos. Por isso que são 2 barcos. E nós já vamos entender qual é o tipo de pessoa que está dentro da igreja. Quem é você dentre esses 2 barcos? Jesus ele vê você. Ele vê os 2 tipos de barcos. E nós vamos entender quais são os tipos de barcos daqui a pouco. E aí ele vê também os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que significa rede? É o trabalho deles. Lavar a rede é quando eles finalizaram o trabalho deles. Quando o pescador ele lava a rede, ele está falando: agora para mim hoje já não deu mais, estou parando. Se a pesca foi boa ou foi má. Quando se lava as redes é porque já deu. E aqui nós vamos ver o contexto que foi uma noite frustrante para os pescadores. Foi uma noite frustrante, foi uma noite de decepção. Porque, irmãos, quando você é chamado para fazer algo, e todos foram chamados para fazer algo, você tem um dom. Olha para o irmão mais bonito do seu lado e diga a ele, pode ser esse mesmo, olha para ele, olha para ela, diga aí, você tem um dom. Você tem um dom. E você tem um dom espiritual da parte de Deus também. Você tem um chamado da parte de Deus. Olha só, tem gente que é pedreiro, tem gente que é engenheiro, tem gente que é cozinheiro. Cada um exerce o melhor naquilo que faz. E você vai prosperar naquilo que você foi chamado para fazer. E quando você faz com excelência e com amor, flui. Mas nem todo dia. Não é todo dia que o atacante faz gol. Não são todos os dias que a cozinheira acerta o tempero da comida. Eu não sou cozinheiro, não sou masterchef, mas eu gosto de cozinhar. E deixa eu aproveitar que a pastora não está aqui, cozinha é melhor que ela. Mas a pastora está cozinhando bem pra caramba. No começo era uma tristeza. No começo, há 30 anos atrás, né? Mas ela cozinha bem também. Mas, irmãos, quando eu faço uma comida que não ficou boa, acabou o meu dia. Eu fico mal. Olha só, eu fico mal. Por quê? Porque eu amo cozinhar. E eu queria que ficasse bom. E quando não fica bom, estragou. Eu fico imaginando a sensação de Pedro e os pescadores aqui. São expert na pesca. Genezaré é um lago, os peixes estavam lá, não é um mar, é um lago gigante, é um lago muito grande. Os peixes estavam lá, mas não pescaram nada a noite inteira. Então é um sentimento de frustração. Aquilo que você faz bem e você não tem êxito, vem um sentimento de frustração na sua vida. Vigia a mente, porque não são todas as vezes. Se a pessoa, se todas as vezes o atacante fizesse gol, puxa vida, não ia ter nem graça, né? Tem dia que não dá certo, tem dia que sai errado. Por quê? Porque nos erros e nas falhas, nos problemas, Jesus nos ensina. Nós sempre aprendemos algo no erro. Nós sempre aprendemos algo na falha. Puxa, cozinhei, peraí, deu errado. Eu vou analisar o que eu fiz de errado. O que deu errado? Ficou muito salgado, ficou muito sem sal. O que eu errei? Você para analisar. Nós precisamos parar para analisar. Ah, mas eu fiz tudo certinho. Amém, bênção. Você fez tudo certinho no físico, mas e no espiritual? Como será? Está tudo bem? Não, mas eu estou orando, eu estou buscando, estou na presença de Deus, tá? Mas e o meu coração?
Como é que será que está meu coração? Como que será que Deus me vê? Será que Deus me vê que eu estou na multidão que aperta pela palavra, ou estou na multidão que aperta pelo milagre? Mas eu faço tudo certinho, amém? E deve fazer, é a nossa obrigação de cristão. Tem um texto aqui que a Sol pregou uma vez para as irmãs, ficou marcado, pregou para as irmãs, bateu em mim em casa. Lucas 17, né? 10, 17? 17, 10, né? Se você faz aquilo que lhe é, tudo aquilo que lhe é mandado, você é um servo inútil. Puxa vida, se você já faz o que lhe é mandado, você é inútil. Sabe por que isso? Porque Jesus diz: se te mandar caminhar uma milha, caminhe. Ele está dizendo, faça além do que você tem que fazer. E quando nós fazemos o que devemos fazer, que lindo, Jesus, eu fiz. Não é lindo, não, eu tenho que fazer além. Eu tenho que fazer além. Mas não é só o executar. Como está o meu coração? Como eu estou fazendo? Será que eu estou no grupo da multidão que aperta pela palavra, ou que aperta pelo milagre, ou pela bênção, ou por aquilo que Jesus pode me dar, ou pelo resultado da colheita? Queridos, às vezes nós achamos que estamos bem, nós não estamos, porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Às vezes você olha para você e nem você consegue enxergar. Por isso Davi, ele vai nos dar uma dica fantástica, lá no Salmo 139, tu me sondas e tu me conheces. Aleluia. A sonda é um aparelho que vai lá onde o homem não pode ir. Você conhece você até o seu limite, mas depois do seu limite, o Espírito Santo, ele te vê. Aquilo que você não vê em você, ele vê. Aquilo que você não sabe em você, ele sabe. Querido, pergunta para ele. E quando ele fala, sabe o que acontece conosco? Dói, porque ele mostra a realidade de quem nós somos, daquilo que precisamos melhorar. E a coisa mais linda que tem, sabe o que é? É quando o Espírito Santo, ele mostra para mim e para você, e você dobra o seu joelho e fala: Senhor, me perdoa, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu era fofoqueiro. Eu não sabia que eu era mentiroso. Eu não sabia que eu precisava mudar nessa área. Eu achava que estava bem, mas o Senhor não estava. Por isso trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Trabalhei, irmãos, o obreiro é digno do seu salário. Trabalhou, foram lá, a noite inteira pescando, mas não pescaram nada. Vem no sentimento de dor, vem no sentimento de frustração, vem no sentimento de porquê. Quantos porquês estão nos corações? E o diabo martelando esse porquê na sua vida. Senhor, mas a minha vida inteira eu fiz isso com o Senhor. Eu trabalhei, eu me dediquei e nada acontece. Por que será que nada acontece? Pode ser tempo da colheita, pode ser o tempo entre o plantio e a colheita, mas pode ser alguma coisa que nós estamos falhando, pode ser alguma coisa que está faltando, pode ser que eu esteja no grupo errado, achando que eu estou no grupo certo, pode ser que eu ainda não compreendi a essência da palavra do Senhor, porque a essência da palavra do Senhor, quando ela entra no meu coração, ela me transforma, ela muda a minha maneira de ver, ela muda a minha maneira de ouvir, ela muda a minha maneira de pensar. Antes, puxa, te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu achava que era assim, mas agora não é assim, porque eu pensava que era dessa maneira, mas eu estou vendo que não é. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Nós precisamos, querido, abrir o nosso coração para receber a verdadeira semente do céu e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Não dê ouvido à frustração, não dê ouvido ao inimigo, porque o inimigo, nesse momento de dor, no momento de angústia, no momento de dúvida, o primeiro que ele lança cilada para você entrar. Ele quer cegar o seu entendimento, ele lança a dúvida, ele lança a divisão, ele lança tudo. E aí daí depois ele fica na sua mente, martelando, alimentando isso daí, para você alimentar no teu coração, porque isso também é uma semente. Cuidado com as setas do inimigo, porque essas setas são sementes. Por isso tem que usar o escudo da fé. Efésios 6,16. Com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Cuidado com essas sementes. Não aceite. E nesse momento de dor, nesse momento de frustração, porque muitas das vezes passamos por isso, se você não guardar o seu coração, você dá ouvido ao inimigo. E a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Geralmente, que é o que todo mundo faz, é parar com o ministério. Eu paro com o ministério, eu paro com a igreja e eu saio da igreja. É fato, irmãos, é fato. É de praxe do diabo fazer isso.
Nós sabemos disso, pessoas sabem disso, mas quando o diabo cega o entendimento, sabe o que acontece? A pessoa acha que está sendo, não é não, pastor, eu só quero um tempo, eu estou bem, não está bem, está cego. 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Nossa, pastor, mas o senhor está falando que eu sou incrédulo, eu tenho fé, eu acredito. Não, querido, o incrédulo não é só aquele que não acredita, é aquele que não está obedecendo, não está sendo fiel. O diabo cegou o entendimento por uma falta de vigilância. E o Senhor, Ele quer abrir nossa visão, porque o verdadeiro Evangelho, Ele vem para isso. Eles pescaram a noite inteira, estavam frustrados. Agora eu quero fazer você entender, porque quando a gente lê o texto é muito rápido e simples, porque nós não sentimos. Mas para pensar. Vamos lá. Você trabalhar a noite toda. Tem um canal que passa, de vez em quando dá tempo, quando eu consigo assistir, eu gosto muito, chamado Pesca Mortal. Eles vão lá para o meio do mar lá e vão pescar caranguejo. Irmãos, eu fico com medo só de ver pela TV aquelas ondas, aquele barco quase virando, quando vê aquela tempestade. Irmãos, é trabalhoso, é penoso, é cansaço, é enfado. Tenta imaginar você trabalhar a noite toda e você não ter êxito naquilo que você foi chamado para fazer, e até porque também é o seu sustento. Você fica frustrado. Os discípulos aqui ficaram frustrados, lavando a rede. Ó, Jesus olha, ele vê quantos barcos? Jesus viu 2 barcos, guarda aí que nós já vamos falar dele. E ele viu eles lavando as redes. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem pessoas que estão lavando as redes, ou já lavaram. Pastor, para mim não dá mais. Para mim não dá mais, cansei. Irmãos, cuidado com o politicamente correto. O politicamente correto, muitas das vezes, nós estamos na turma errada. Nós estamos na turma que está apertando pelo milagre. O politicamente correto nos afasta da presença de Deus. O politicamente correto, talvez você tenha razão no seu natural de querer parar e de querer desistir porque você já está cansado, mas aí sai fora do propósito de Deus. Você está saindo da visão de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para você. Tem muitas pessoas lavando as redes, tem muitas pessoas parando, porque o lavar a rede também fala de tirar a sujeira para continuar. Isso nós temos que fazer, mas tem muitas pessoas que estão lavando a rede que estão falando assim: para mim não dá mais, cansei, não vale a pena, não vale a pena. Se nós olharmos com os olhos naturais, querido, no politicamente correto, o diabo ele vai investir em você e vai querer ter êxito nessa semente, porque toda semente, se não for arrancada, ela vai crescer e vai produzir um fruto. Tem muitas pessoas que estão lavando as redes, tem pastores que estão lavando as redes, e eles têm a razão deles, eles têm o motivo deles, só que não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Tem obreiros lavando as redes, tem pessoas, tem membros lavando as redes, tem pessoas parando, tem pessoas desistindo. Agora, você já parou para pensar, irmãos, se nós desistirmos, o que nós vamos fazer? Pedro ele fala assim para Jesus: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, não tem outro caminho. Você já parou para pensar? Se você parar e desistir, não tem jeito, irmãos. Então já estamos aqui, já estamos na chuva, vamos se molhar. Vamos aguentar mais um pouquinho. Você já está quase indo já. Falta pouco. Jesus está voltando. Daqui a pouco a gente vai estar na glória. Se você desistir aqui, se você não se esforçar e não se apoderar desse reino, é morte eterna, é de eternidade, e eu tenho certeza que você vai se arrepender lá e não vale a pena, não tem outro caminho. Vamos continuar. Olha para o irmão que está do seu lado aí, mais bonito, diga, procurando, pode ser esse mesmo, diga a ele: continua, não é para parar. Não lave as redes, não. Tem até o hino, né? Quem mandou lavar as redes, né?
É isso mesmo? Largar. Mas pode, o Ministério do Louvor vai, fica a dica aí, ó. Já pode louvar hoje. Quem mandou lavar as vezes? Não é para lavar, não. Não é para largar também, não. Continua. Porque se você continuar, você vai perseverar. Querido, persevera. Versículo 3. E entrando, olha só o manto aí agora. E entrando nos dois barcos. Jesus entrou nos dois? Não. Até porque não dá de uma vez só, não dá, né? Jesus é um só. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Irmãos, no versículo 2 nós vemos que Jesus viu dois barcos. Existem dois tipos de pessoas, mas ele entra em um só. Por que ele entrou em um só? Que era o barco de Simão Pedro. Porque Pedro tem traduções que diz que empresta o barco, mas o correto não é emprestar, é depositar. Porque Pedro, ele ofertou o seu barco para Jesus. Já vamos entender o porquê que ele ofertou. Não foi empréstimo, não foi qualquer coisa. Ele oferta o seu barco. Jesus, ele viu dois, e ele ficou observando a atitude dos dois, mas ele vê que só um tem a atitude de ofertar. Isso aqui é subliminar a mensagem. Por quê? Porque, irmãos, Pedro é uma bênção mesmo. Dos 12, ele se destaca pela sua ousadia. Pedro era ousado. Pedro, ele andou sobre as águas, os 11 não andaram. Ele pulou do barco, ele fez várias coisas na ousadia. Irmãos, nós temos que ser ousados. Pedro, ele estava cansado, pós-pescaria. Jesus, ele vê dois, mas ele vê só um ofertando. Pedro, ele oferta o seu barco, e ele entra. E aí, quando Jesus entra no barco, Jesus pede: Pedro, tira o barco da terra, afasta o barco da terra. Sabe por quê? Porque o barco, quando está na terra, ele é natural. Eu e você, quando estamos na terra, nós somos naturais. E nós não podemos ser naturais, porque nós temos duas essências dentro de nós. Nós temos a essência terrena, mas nós temos a essência do céu. E tem que sobressair na minha e na sua vida a essência do céu. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece que discerne loucura. 1 Coríntios, Paulo, ele fala isso, 2,14. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. O homem natural não vê como Jesus, ele não ouve como Jesus, ele não fala como Jesus, ele não anda como Jesus, ele não percebe as coisas espirituais que estão acontecendo. Mas o homem espiritual sim. Então Jesus fala: Pedro, o povo não vai entender o que eu vou falar. Tem que tirar o barco da terra. Você não vai entender o que eu vou falar se você não tirar o seu barco da terra. Tem que afastar o barco da terra. Queridos, o homem natural, nós nascemos nessa terra. Lembra aquela pregação que eu já nem lembro mais quando que eu preguei? O homem que foi criado, nascemos aqui, ele nos fez. E quando em Gênesis 2,7 ele sopra o fôlego de vida, está lá o boneco em pé, grudado na terra. Quando soprou a vida, o homem abriu o olho, a primeira coisa que ele fez, ele se desprendeu. Isso é simples e é forte, porque o homem espiritual, ele não é apegado às coisas terrenas. O homem espiritual, ele oferta tudo que ele tem. O homem espiritual, sabe por que ele oferta tudo que ele tem? Porque ele sabe que tudo que ele tem vem do Pai, aleluia. Ele não é apegado às coisas terrenas. Você vai morrer, você não vai levar nada com você. Tem gente que é apegado nas coisas terrenas. Tem gente que não dá carona por irmão por causa do carro. Tem gente que não, puxa vida,
não dizima, não oferta, não abençoa a vida do irmão. Essa semana, é bom estar até gravando. Se você está me assistindo em casa aí e foi você não vem mais aqui. Tem um irmão, eu nem sei se é irmão, ele parou o carro lá que eu não vi, irmãos, eu estava em cima do andaime. Chegou aqui e largou tá essa moto agora, mas é o mesmo, eu vou pegar esse varão aí, no bom sentido, tá? Ele desceu do carro e colocou na porta da igreja um monte de roupa assim. Aí a pastora foi falar com ele, é doação, e já saiu, entrou. Aí a pastora tirou, ele não é doação, ele limpou a casa dele. Ele limpou a casa dele. Irmãos, uma roupa rasgada. Irmãos, abençoa. Eu sei que a igreja não vai fazer isso. Quando você for abençoar alguém, abençoa como você gostaria de ser abençoado. Você gostaria de ganhar uma roupa rasgada? Ó, irmãos, top! Ó, calma, conheça que está rasgado aqui atrás, porque eu não vou virar, tá? Top! Você não vai ganhar, você não vai gostar. Então, eu aprendi, quando eu vou abençoar alguém, eu compro aquilo que eu compraria para mim. Essa calça parece que foi doada do defunto, tá? É que eu emagreci, irmão, tá? Eu estou precisando de calça nova. Amém, amém. Irmãos, abençoe com o seu melhor. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Dê aquilo que você gostaria de receber. Porque quando você está abençoando alguém, você está fazendo para o Senhor. E vai voltar para você. É uma semente que você está plantando. É uma semente. Então Jesus aqui, ele viu 2 barcos no versículo 2, mas no versículo 3, ele entrou em um barco. Porque Pedro oferta esse barco para Jesus. Sabe que Jesus ele fica esperando de mim e de você que venhamos ofertar a nossa vida, o nosso coração. E só oferta o coração quem está na multidão, que aperta Jesus pela sua palavra. Porque quem entende o que é culto, se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que ninguém chegava no sacerdote, no tabernáculo de mãos vazias. Ninguém. Todos iam com alguma coisa. Todos ofertavam algo no tabernáculo. As pessoas vêm hoje, não querem ofertar nada, elas querem receber. Amados, não tem como você colher bênção se você não plantar bênção. Não tem como você colher milagre se você não plantar milagre. A semente que você plantar, você vai colher. Se você está no grupo errado, você está plantando uma semente errada e vai colher errado, e vai ver o irmão colhendo bênção, vai ficar, puxa vida, mas eu não faço nada de errado, não estou no pecado, não está acontecendo nada comigo. Está acontecendo sim, se ainda não entendeu que grupo você está. Se ainda não entendeu o propósito, se ainda não colocou Jesus no lugar devido na sua vida, se não colocou Jesus como uma prioridade na sua vida. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloca Jesus em ordem, na ordem que ele deve ter. Pedro, ele oferta o seu barco, e ele ouve a instrução do Senhor: tira o barco da terra. Porque se o seu barco estiver na terra, você não vai entender e não vai viver o que eu tenho para fazer na sua vida, Pedro. Enquanto o nosso barco estiver na terra, o barco não estava totalmente na terra, a ponta do barco estava na terra. Tem gente que está com o pezinho ainda na terra, tem que tirar da terra. E olha o detalhe: pediu que as passasse da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Nós só vamos compreender o ensino de Jesus quando nós não tivermos nada de nós nessa terra. Nós só vamos compreender a essência da palavra quando não tivermos nada de nós nessa terra. Enquanto tiver um pezinho na terra, enquanto tiver 1%, 2% na terra, nós não vamos compreender a totalidade espiritual de Jesus. Jesus naquela cruz, ele não se entregou. Tem até um hino que fala sobre isso, né? Eu não lembro agora não. Lembra? Tem um hino que fala sobre isso, que ele se entregou 100%. Quem dançava era Isabela. Nossa, Isabela gostava desse hino. Lembrou?
Foi por inteiro. Jesus se entregou. Canta um pouquinho. Só um pedacinho para eles lembrarem. Bora. Não foram soltas as pernas na cruz, não foram soltos os braços na cruz, foi por inteiro. Pode cantar agora. Irmãos, Jesus se entregou por inteiro. E sabe o que nós queremos muitas das vezes? Nós entregamos parte da nossa vida. 70% já achamos que está bom. A maior parte da minha vida para Jesus. Não é a maior parte, Ele quer 100%. Ele quer 100%. Ele não quer 70%, Ele não quer 80%. Sabe por quê? Se você oferece 80%, 20% é do diabo. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele deseja 100% da minha e da sua vida. Ele deseja. Nós só vamos compreender o ensino do Senhor quando nós tirarmos 100% da nossa vida dessa terra. Eu não estou dizendo que, poxa pastor, mas eu vivo no mundo. Sim, você vai continuar sua vida normal, mas você não é. Você tem que entender que você não é daqui. Eu não posso me conformar com as coisas daqui. Eu não posso compartilhar as coisas daqui. Eu estou aqui por um período e eu não vejo a hora de ir embora, ir para a glória. É um período, e nesse período eu tenho que ser, querido, do Senhor. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que ser luz. Então Jesus, Ele só vai ensinar nós só vamos aprender o ensino quando tirarmos o nosso barco da terra. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar. Jesus aqui dá duas ordens para Pedro. Quando ele tira o pé da terra, ele fala: Pedro, agora você está entendendo. Agora você vai obedecer, tirou o barco da terra. Você quer ser um homem espiritual? Então agora você vai fazer uma coisa: faze-te alto mar. O que é alto mar? Alto mar, queridos, é algo profundo, é algo mais além, é algo que você não vê, é algo que você tem que mergulhar, que você tem que entrar, que no raso não dá. Isso faz lembrar Ezequiel 47, das águas que estavam no tornozelos, e aí Deus vai falando: não, tem que mergulhar. Mas Senhor, não mergulha. Aí a água anda mais 500 metros, está no joelho, anda mais, está na cintura, anda mais, está no peito. Não, anda mais, mergulha, confia. Senhor, mas eu não vejo. Você tem que ver, você tem que crer, você tem que confiar, tem que mergulhar. Pedro, faze-te alto mar, entra. Agora para e pensa. Pedro, além de ofertar, ele poderia ter feito assim: puxa, não, trabalhei a noite inteira, estou cansado pra caramba. Jesus, fica com o barco aí, pode usar meu barco, está tranquilo, mas eu vou embora descansar porque trabalhei a noite inteira. Ele poderia ter feito isso? Sim ou não? Sim, é o que muitos fazem. Não, hoje eu não vou no culto, não, trabalhei pra caramba, estou cansado, Deus sabe. Não, Deus sabe, Deus ele entende. Pedro, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele, além de ofertar o seu barco, ele entrou no barco com Jesus. Por isso que eu falo, irmãos, quando nós lemos alguns textos e nós compreendemos o texto, a gente fica constrangido. Pastor, pega pesado. Não sou eu que pego pesado, é o texto que é uma verdade, e a verdade dói. Trabalhei a semana inteira, pastor. Puxa, agora eu quero vir no culto. Não, estou cansado, Deus sabe. Não, filho. A minha prioridade é Cristo. A minha prioridade é Cristo. Quem não tem um barco na terra, ele compreende isso. Ele vem cansado, ele vem com dor, ele vem do jeito que for. Irmãos, nesses 7 anos de Lorena, eu faltei um culto aqui. Um culto. Quando eu fiz a cirurgia na minha boca, e a minha boca estava toda estourada e aberta, eu tive que ficar 15 dias de repouso. Eu só não vi porque eu estava sem dente, porque como vi o banqueiro com a boca aberta, né? Mas no segundo culto eu vi, não podia vir, eu tinha que ficar em repouso. Eu vi assim mesmo. Sabe por quê? Porque o meu esforço é muito pequeno comparado ao que Jesus fez por mim.
muito pequeno comparado com o que Jesus fez por mim. O que Ele passou naquela cruz, aqueles chicotes na Fortaleza Antônia, aquela cruz pesada, aquela coroa de espinho na sua cabeça. Irmãos, a gente fica constrangido. O que é uma boca aberta, sem dente, rasgada para Jesus? Nada. E nós achamos que fazemos muito ainda para Jesus. Irmãos, Pedro estava cansado. Senhor, usa o barco aí, mas eu vou descansar. Não, Senhor, está aqui o meu barco, pode entrar e eu vou com o Senhor. Esforço. Quem se esforça, querido, vai receber. E plantar requer esforço. E colher também requer esforço. Versículo 4. Faze alto mar. Ele entra com Jesus e ele volta do lugar que ele veio a noite inteira. Ele voltou. Ele poderia ter questionado: Senhor, eu conheço aqui, pescamos a noite inteira, não deu nada e não vai dar nada. Mas ele obedeceu. E lançai as vossas redes para pescar. Jesus está falando para ele: Pedro, não desista, porque agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós obedecemos o tempo de Deus, quando nós obedecemos a maneira de Deus, não tem como dar errado. Ali, Pedro ele já está sendo trabalhado pela sua obediência. O Senhor Jesus já está trabalhando no coração de Pedro. Quando eu e você obedecemos o mandamento, quando eu e você obedecemos a direção, o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. O Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas. Ele vai mudando a nossa maneira de pensar, Ele vai mudando a nossa maneira de ver, de enxergar, de ouvir, de falar, de caminhar. Ele vai trabalhando quando nós obedecemos. Mas quando a ponta do barco ainda está na terra, querido, você continua o mesmo. Não, mas eu estou certo, Deus me conhece, Deus sabe. Deus sabe. Como o povo fala isso, né? Versículo 5. Versículo 4. E lançai as vossas redes. Ele está falando: Pedro, continua. Pedro, não desista. Pedro, vai, faça. Não é para parar, continua. Versículo 5. E respondendo-lhe Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar. Ele está dizendo: Senhor, eu conheço desse lago aqui, eu conheço todas as espécies, eu conheço todos os peixes, eu conheço o tempo, eu conheço tudo, não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra, mas porque o Senhor está ordenando, pela tua palavra, eu não vou desistir. Queridos, sabe por que tem muitas pessoas que não desistem? Por causa da palavra do Senhor. Agora é forte o que eu vou falar. Você tem todo o direito, viu? Tá? Tem pessoas que desistem. E aquele que desiste é porque ele não está olhando para a palavra. E aí ele fala: não, pastor, é o meu tempo, Deus sabe. Deus sabe o quê? Você vai parar e você vai desistir? E Deus sabe mesmo. Deus sabe que você está no grupo errado. Forte, né? Porque se você parar, você está no grupo errado. Você não está olhando para a palavra. Só para quem não está olhando para a palavra. Pastor, mas eu tenho meu tempo. Não tem tempo, filho. Não tem tempo. É tempo e fora de tempo eu tenho que orar. É tempo e fora de tempo que eu tenho que buscar. É tempo e fora de tempo que eu tenho que me relacionar. O refrigério, a cura, a libertação, o tetelestai acontece no processo do movimento, enquanto eu não paro, enquanto eu estou na presença, enquanto eu estou focado na palavra. Não desvio teu foco da palavra. Vou confessar algo, até mesmo, né? Jesus. Sabe por que eu não paro? Porque eu estou focado na palavra. Porque se desfocar da palavra, você para. Isso é com qualquer ser humano. Então não pare. Você não foi chamado para desistir. Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Não desista. Repita comigo: eu não vou desistir. Versículo 6. Agora esse aqui é fantástico. E havendo feito isso, o que aconteceu? Ele lançou as redes. E havendo feito isso,
Vamos lá, num só coro, bem forte, para estremecer. E havendo feito isso, colheram uma grande quantidade de peixe, de tal modo que as redes se rompiam. Mas olha aqui para mim agora. Vamos lá. Alguém já viu um pé de peixe? Lá no Marlene Miranda, teve uma segunda-feira que a gente foi lá, a irmã Maria Borges está aí. A gente estava no ponto de pregação, né, irmã Maninha? Aí eu sentado assim na porta, eu olhei de uma árvore lá fora, do outro lado da rua, cheio de boneca. Falei, nossa, plantaram a boneca. E aí nasceu a boneca. Mas não é, né? Você já viu um pé de peixe? Não tem. Agora, peraí, porque você colhe banana, você colhe maçã, você colhe abacaxi. Colher peixe, você colhe aquilo que você planta. Se planta peixe? Não se planta peixe. Mas o texto está dizendo aqui: e havendo feito assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Ele não está pescaram, está colheram. Não se planta peixe. Peixe se pesca. Se planta, se colhe aquilo que planta. Mas por que eles colheram? Sabe por quê? Porque Pedro ofertou o seu barco. Nossa, só recebe a atenção. Pedro, ele colheu, eles colheram, olha só, olha a influência de uma pessoa, hein? Eles colheram, porque Pedro ofertou o seu barco. Ele plantou. Jesus viu o detalhe da palavra no versículo 2, Jesus viu 2 barcos. No versículo 3, Jesus, ele entra no barco de Pedro. Por quê? Porque Pedro oferta o seu barco para Jesus. E como ele ofertou o seu barco para Jesus, foi a semente que ele lançou. E como Jesus viu que ele lançou a semente, ele fala: Pedro, vem cá, tira o barco agora, e agora você vai aprender algo que a natureza não explica, que o Discovery Channel não explica. Vão colher peixes. Vocês vão colher peixes. Aquilo que é fora do comum, aquilo que é fora do natural. Só colhe peixe quem planta. Só colhe peixe quem oferta. Só vive sobrenatural quem oferta. Quem tira o barco da terra. É isso que Jesus faz. E aí no versículo 7: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, o barco que não foi ofertado, olha só, para que viessem ajudá-los. E chegaram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase naufragaram. Olha a influência de um homem de Deus. Se você desistir e parar, você vai carregar pessoas com você. Olha só a influência. Nós somos influenciadores, tanto para o bem quanto para o mal. Você não vê, você não sabe, mas você é um influenciador. E agora? Você está influenciando como e o que? Pedro, ele foi influência negativa lá no capítulo 21 de João, mas depois ele foi influência positiva. Porque ele diz lá: vou pescar, no versículo 2, João 21, 2, vou pescar. E os discípulos: nós também vamos. O que é vou pescar? Ele está dizendo: olha, eu vou deixar de ser pescador de homens e eu vou voltar à minha profissão antes de receber Jesus. Que era aqui, ó. Aqui eles foram chamados por Jesus. Aqui começa o ministério de Pedro. Aqui começa o ministério dos discípulos. E eles já começaram vivendo um grande milagre, porque eles ofertaram. Eles não, Pedro ofertou algo para Jesus. O que você tem ofertado ao Senhor? Qual é e como tem sido a sua oferta ao Senhor? Porque o que você planta, você colhe. Pedro plantou, ele colheu, e os discípulos também colheram. Os pescadores que estavam com ele também colheram. Tiago e João também colheram, mas Tiago e João não plantou, mas eram sócios dele. Então, as pessoas que estão ao seu redor, que estão junto com você, são influenciadas pelas suas ações e pelas suas atitudes. Versículo 8:
E Simão Pedro, ao ver isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, pois sou um homem pecador. Olha só, ele viu o Cristo, ele viu a essência do Senhor. Ele tirou o barco, ele ofertou o seu barco, ele tira o barco da terra, ele lança em alto mar, ele se aprofunda, ele não para, ele obedece à voz do Senhor, ele vive o milagre. E quando ele vive o milagre, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno, eu sou um homem pecador, eu não sou digno. E hoje nós não estamos vivendo essa humildade que Pedro teve aqui. Hoje nós achamos que Deus tem obrigação de me abençoar, nós achamos que Deus tem obrigação de fazer, achamos que o Espírito Santo ele é obrigado a fazer, realizar. Invertemos a ordem, não ofertamos, não adoramos, não fazemos nada, não recebemos nada, e eu vou sair da igreja, estou cansado porque eu não vejo nada acontecer na minha vida. Você está errado, filho. Está na visão errada, você está no grupo errado, você está na multidão errada. Nós temos que entrar na multidão que aperta Jesus para ouvir a sua palavra, porque a palavra dele exorta, corrige, é luz para o nosso caminho, é bálsamo para o nosso coração, é completa, aleluia. Nós precisamos estar na turma certa, na multidão certa, e fazer aquilo que é certo, aquilo que devemos fazer, e no tempo certo a colheita vem. Então não pare, não desista, faça aquilo que você deve fazer. Pedro reconheceu: Senhor, eu não sou digno desse milagre, eu não sou digno do Senhor estar no meu barco, porque eu sei quem o Senhor é. Olha só, é constrangedor demais, irmãos. Nós precisamos nos converter, e hoje é um culto que é top para a gente se converter, que nós vamos relembrar o sacrifício da cruz pelas nossas vidas. E olha só o versículo 9: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele. Preste atenção agora. Por causa da grande, o que está escrito aí, povo? Por causa da grande, se está pesca, está errado. A Bíblia original está colheita. Por causa da grande colheita de peixes que haviam feito. Colher peixe. Queridos, só colhe peixe. Só colhe peixe quem obedece à voz do Senhor e vive o sobrenatural. Só colhe peixe aquele que tira o seu barco, aquele que oferta o seu barco, aquele que tira o seu barco da terra, e aquele que lança em alto mar e se aprofunda. Só colhe peixe. Isso a ciência não vai explicar. Humanamente falando, está errado, porque não se colhe peixes, se colhe frutas, se colhe aquilo que se plantou. Não tem como plantar peixe, mas Pedro nos ensina a plantar peixe, ofertando o nosso barco, ofertando a nossa vida. O ministério de louvor já pode subir? Versículo 10: e da mesma forma de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E trazendo os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui começa o ministério de Pedro, aqui começa o ministério de João, aqui começa o ministério de Tiago. Olha só a maneira que começa, já começando num grande milagre. Sabe por quê? Porque obedeceram a voz do Senhor, ofertaram. Olha o que uma oferta causou. A oferta de Pedro mudou a vida dele. A oferta de Pedro mudou a vida de Tiago. A oferta de Pedro mudou a vida de João. E mudou as nossas vidas, porque eles são os primeiros apóstolos, chamados para pregar
a palavra do Senhor. Se coloque em pé.